CEMIG e Copasa estiveram no centro das atenções do mercado financeiro ontem, já que houve uma proposta de federalização das empresas, e aí as empresas acabaram caindo, o mercado não gostou, e o reflexo disso tem sido sentido ainda hoje com essa notícia. Vamos ver o que espera, o que é essa federalização, o que pode acontecer e como você deve agir nesses casos em que empresas boas, com bons números, acaba acontecendo de termos notícias ruins e que acaba prejudicando, pelo menos por um curto prazo de tempo, as empresas na sua cotação. E aí, o que a gente quer saber? É uma oportunidade ou é uma cilada? O que você deve fazer no caso com CEMIG e com Copasa, caso você já tenha ação e caso você ainda não tenha ação? Meu nome é Fábio Sobreira, sou seu mordomo financeiro e aqui a gente fala de investimentos, nós falamos de educação financeira, falamos como você faz para poder ganhar dinheiro e investir cada vez melhor, não só aqui, mas também lá na nossa comunidade. Vou deixar o link da comunidade aqui do Mordomo Financeiro, onde a gente pode falar mais sobre investimento. Foi lá que o pessoal pediu bastante ontem, CEMIG e Copasa, por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui hoje, para poder esclarecer as dúvidas dos nossos seguidores aqui do canal e lá da comunidade do Mordomo. Bem, primeira coisa importante, falar da notícia aqui, né? A proposta de federalização das empresas CEMIG e Copasa, controladas pelo governo do Estado de Minas Gerais, surgiu como uma forma de abater a dívida do Estado com a União, que ultrapassa 161 bilhões de reais, pessoal. Isso aqui é um valor extremamente alto, para você ter uma ideia, é muito mais do que as duas empresas valem junto, a gente vai ver aqui também. Esta negociação, conduzida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo governo federal, tem como objetivo evitar a adesão de Minas Gerais a um regime de recuperação fiscal. A proposta inclui um novo refis e pagamentos em ações das estatais mineiras, com uma cláusula de recompra pelo Estado em até 20 anos. A reação do mercado dessa notícia foi negativa, com ações da CEMIG caindo cerca de 10%, da Copasa também registrando queda. A gente vai ver aqui daqui a pouco. A gente olhar aqui, ó. A CEMIG, de fato, ontem caiu quase 10%, 9,71%, e hoje está caindo mais 3%. Já a CSMG 3, que é a Copasa, teve uma queda mais tímida ontem, 2,83%, e hoje ela está caindo ali 0,83%. Então, a queda está sendo muito maior na CEMIG do que na Copasa. Vamos seguir aqui com a notícia. Os analistas do Itaú BBA veem a federalização como potencialmente prejudicial para as empresas, pois poderia resultar em mudanças na equipe de gestão e nos planos estratégicos da empresa. No entanto, há uma percepção de que as empresas estão bem geridas atualmente, como a CEMIG, tendo vendido ativos não essenciais e sido responsável na alocação deste capital. Além disso, para que a federalização prossiga, é necessário superar vários desafios, incluindo a aprovação de projetos de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e no Congresso Brasileiro. O processo legislativo exigido é complexo e enfrenta resistências políticas, tanto em nível estadual quanto em nível federal. Como a gente falou aqui, são empresas boas, empresas bem geridas, empresas que têm bons números, e aí, claro, todo mundo que está envolvido vai querer defender o seu lado. É muito ruim quando isso acontece, porque a gente não sabe as incertezas que isso vai causar. As empresas não vão deixar de ser boas por causa disso, mas estão envolvidas, em vez de fazer uma privatização, uma coisa para poder pegar o dinheiro e pagar a União, deixar isso a cargo da União, não parece uma opção que o mercado gostou e nem parece uma opção boa para quem é acionista. E nós que gostamos da CEMIG e da Copasa, eu particularmente gosto, não gostei da notícia que vi até agora. O que significa essa federalização? A federalização, nesse contexto, significa transferir o controle dessas companhias para o governo do governo estadual para o governo federal, e nesse processo implicaria uma mudança significativa na propriedade e gestão das empresas, com várias consequências potenciais. Uma delas, mudança de controle, que vai passar para o governo federal, reestruturação da dívida, impacto no mercado, questões legais e políticas e objetivos de longo prazo da empresa, porque a medida visa alinhar as operações das empresas com as políticas energéticas nacionais e melhorar a situação fiscal de Minas Gerais. Contudo, as implicações exatas dessa mudança dependem de como ela será implementada e gerenciada. É importante destacar que a federalização é um processo complexo e multifacetado que envolve considerações políticas. Então, temos impactos no mercado, temos a dívida, temos o controle, tudo isso aqui já está
sendo colocado em pauta. E é por isso que o mercado não gostou, porque o mercado está entendendo que se uma empresa está bem gerida pelo Estado, deveria continuar sendo bem gerida por aquele Estado de Minas Gerais. Se ela vai sair do controle do Estado, o que todo mundo queria? Qual era a ideia que todo mundo tinha? Que a empresa seria privatizada e assim seria melhor ainda gerida pelo poder privado, e aí o poder privado, a iniciativa privada, faria com que essa empresa valesse ainda mais, e o governo receberia o seu pedaço, a União, pela venda dessa empresa para o setor privado e não como um pagamento de uma dívida e a entrega do controle dessa empresa. O mercado com certeza não gostou. Se a gente olhar aqui, o que a gente tem aqui de Copasa e de CEMIG, CEMIG vem crescendo bastante, 151% em 10 anos, 41%, deixa eu aumentar aqui, ó, 41% acima da inflação. É uma empresa bem gerida, o preço sobre lucro dela é baixinho, poder de lucro de quase 20, vou mostrar aqui. Dividendo na casa de 9,25, uma boa pagadora de dividendo. Crescimento também bacana. E se a gente olhar aqui mais para baixo, ó, ela paga pelo menos 7% de dividendo aí, que é um critério bacana. Além disso, grandes investidores que gostam de dividendo, como o Luiz Bassi, por exemplo, gostam da CEMIG exatamente porque ela paga dividendo e vendo se o dividendo vai pagar aqui, dia 14, acabou de pagar, na verdade, um dividendo aqui de 33 centavos. Se a gente comparar a CEMIG, ou na verdade aqui é a CSN, né, a Copasa, não estou confundindo as coisas não, a Copasa, compararmos a Copasa com seus pares, que é principalmente a Sanepar e a Sabesp, veja que ela tem o maior ROI, seguida aqui da Sanepar, que é uma que eu também gosto bastante. O preço sobre valor patrimonial é parecido, mas isso não influencia tanto. O preço sobre lucro também é parecido. Tanto que nos nossos desafios aqui, quando a gente vai colocar qual das duas coloca, é difícil saber se vai colocar Copasa ou Sanepar, porque as duas são muito boas. A Copasa ganha 100% aqui na parte de dividendo. Para quem gosta de dividendo, Copasa paga bem mais. Mas note, a Copasa vale 6,86 bilhões. Agora vamos ver a CEMIG. Quando a gente fala aqui da CEMIG, a CEMIG ela vem crescendo 99% e 12% acima da inflação. Se comparar os últimos 5 anos, o crescimento é bem melhor. Nós temos um PL também bem baixinho aqui, 4,66, dá mais de 20% de poder de lucro, e um dividendo de fato de 7,84. Crescimento muito bacana dos lucros, 24,8%. Então a empresa vem fazendo um crescimento bastante legal do lucro, que voltou aqui para suas máximas históricas, o que é sinal de que a empresa tem sido muito bem gerida. O dividendo está muito parecido, o médio e o atual, 7,84 contra 7,27. Se formos comparar com seus pares, aí, muito mais pares na bolsa, né? O setor elétrico tem muitos pares, mas veja que ela é a mais barata de preço sobre lucro. Preço sobre valor patrimonial está legal, ROI está bem bacana, dividendo, e o valor de mercado dela 28 bilhões. Vamos ver, 28 bilhões para essa, 6 bilhões para essa, a gente está falando de 35 bilhões mais ou menos, que as duas empresas valem, e a dívida de 160 bilhões é um valor muito alto. Se a gente for fazer uma comparação das empresas mais a fundo delas duas, eu vou pegar aqui no Bolsa Gold, lá o Bolsa Gold, para quem não conhece, então, é a nossa plataforma onde a gente analisa dados, a gente faz as recomendações. Lá sim nós estamos fazendo recomendações, aqui nós fazemos estudos, e somente estudos, para você entender melhor o que está acontecendo lá. Tem alertas, recomendações, carteiras recomendadas, minha, do Alexandre e da Harami. Lá você encontra esse BI, que também é para estudo, e esse BI aqui ele já me dá condições de analisar as empresas de uma forma geral. Eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou abrir, eu quero somente o setor de utilidade pública, onde as duas empresas se encontram. Aí eu vou botar todo mundo aqui no bolo para a gente analisar. Eu vou até botar aqui menorzinho, talvez até me tirar um pouco aqui da tela, e vou colocar, no geral, o que aconteceu com essas empresas. Primeiro, veja que quando a gente olha como é que foi a variação dessas empresas aqui em relação ao lucro em 2023 para 2022 para 2023, a Copasa subiu 53% e a CEMIG 63% no anualizado. Quando a gente olha em relação ao trimestre anterior, aí a CEMIG teve uma queda grande, 53%, enquanto a Copasa subiu. Então, ambas tiveram ali um aumento em relação ao anualizado. Mas se a gente olhar aqui no detalhe o da CEMIG, a gente vai ver que a CEMIG, em relação ao último trimestre, que chegou a 2 bilhões e 600, foi um aumento muito grande aqui nesse trimestre, deu uma consertada aqui. Mas está tudo bem quando a gente compara com o anualizado. Já quando a gente fala da Copasa,
é um gráfico mais bonitinho, subidas atrás de subidas, subiu bastante em relação aos últimos períodos. Aí, então a Copasa tem tido um crescimento de lucro, olha para isso aqui, ó, crescimento bacana, trimestral de lucros. Quando a gente fala de poder de lucro, é o poder de pagar dividendo, nós vamos ver que a Sanepar tem um poder de pagar dividendo bem legal, Neo Energia, aí vem aqui, ó, Copasa, que está aqui com preço sobre lucro abaixo de 1, então ela está com poder de lucro de pagar dividendo de 18%, que é bem legal, com uma subida bem consistente aqui no seu lucro e um deságio bacana. Já a CEMIG é vendida acima do seu valor patrimonial, tem um pouco de ágio aqui, mas também desde 2016 vem subindo o seu lucro vertiginosamente. Empresas muito boas, uma pena aí o que está acontecendo com essas empresas agora. Se a gente botar aqui um valuation bem rapidinho aqui das empresas, e olhar o crescimento delas, a gente vai ver que cá para baixo está a CEMIG, que tem crescido a 16% mais ou menos, uma margem de mais ou menos 11%, e tem crescido bastante a sua receita e sua margem, o que é muito legal. Então ela poderia chegar aí até uns R$22 aí, o que faria com que ela crescesse 64%. Lembrando que agora ela está sendo cotada mais ou menos aí, aqui a Copasa, vou botar a CEMIG de novo, senão eu me confundo de novo do que eu estou colocando, ó. Está sendo cotado agora por R$11, tá bom? Então a gente já teria aí uma defasagem aí, do que a gente está vendo de preço da CEMIG, tá? Aqui falta atualizar aqui esse valor aqui, que ainda está o valor de antes da queda. Quando a gente fala de o que a gente tem de parâmetro, o parâmetro dela é quase ainda voltar para um preço muito acima do que a gente está vendo aqui, porque o que a gente está vendo aqui é uma empresa que teria uma capacidade de chegar a 22 e agora, se negociar, perde 11. Isso é bom ou isso é ruim? Lembrando que não é bom nem ruim. A verdade é que a gente precisa agora entender o que vai acontecer daqui para frente, porque quando há notícias ruins, e é isso que o pessoal tem que entender, a empresa cai sem nenhum motivo. Então isso aí é no-brainer. A gente investe porque está caindo e não tem motivo para cair. Aqui está tendo motivo, está alguma coisa acontecendo. Eu acredito particularmente que é um ruído. E esse ruído é um ruído muito grande e pode ser uma oportunidade, mas nós precisamos avaliar, porque muitas vezes, onde há fumaça, há fogo. Se a gente olhar aqui a Copasa também, existe uma possibilidade da Copasa crescer aqui 32%, pelo menos aí em relação à sua cotação, o que também é muito bom. Então, ambas estão num processo aí de poder crescer, tanto a CEMIG quanto a Copasa. Se eu olhar aqui no relatório geral, vamos ver que as empresas têm sim uma capacidade de crescimento legal, elas têm uma receita crescendo bastante, vou voltar aqui, ó, um lucro cada vez maior, o seu ROI está bem acima da média, a margem aqui é legal, a dívida está controlada, a empresa está subindo bem, está na máxima o seu lucro, capacidade de pagar dividendo bacana, dividendo sendo pago bacana, e uma oportunidade bacana aqui de crescimento ainda, tanto no modelo do Graham, quanto no modelo aqui de fluxo de caixa, o valor está bem parecido. Só no modelo do Gordon, que é mais baseado em dividendo, que não está tão bom assim. Aí estamos falando aqui da CEMIG. Quando a gente olha a Copasa, qual é o parâmetro que a gente tem aqui? Ó, CEMIG, mas aqui embaixo a Copasa. A Copasa cresceu um pouco menos, 10%, mas com possibilidade de crescimento, a receita deu um bom acréscimo aqui nesse último ano. E quando eu venho para cá, no meu relatório geral, eu vou ter aqui a nossa querida Copasa, com crescimento de receita e de lucro. O ROI está lá no máximo em 17%. Não está gerando muito caixa, não está gerando caixa, mas está dando um lucro bacana. A dívida está bem controlada, a boca do funil está legal, o lucro está no máximo, está com poder de lucro bem grande e um dividendo bem bacana também. E pelo modelo do Graham, ela estaria baratíssima, poderia mais do que dobrar o seu preço, e no modelo do Valuation crescer pelo menos 30%. Essa é a expectativa. Para finalizar, lembrando aqui, ó, para finalizar, os gráficos mostram que as empresas estão já há algum tempo andando meio que de lado, começando pela CEMIG, andando de lado, ele pelo menos desde abril desse ano, mas vinha tendo uma subida legal aí, dentro dos parâmetros de subir, descansar, talvez seja mais uma vez que ela vai dar uma boa descansada aqui para subir de novo, o que é normal. E a CSMG3, o gráfico dela é de uma queda recente desde julho, vinha tentando recuperar aí dessa novo boom que a bolsa estava dando, parecia que o negócio ia também, subia, descia, parecia que estava subindo, aí vem uma notícia dessa, deu uma boa queda ontem, mas nada que tire todo o mérito da empresa. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o nosso
nossa avaliação, nossa análise dessas empresas, que são empresas boas e que podem sim se recuperar dessa notícia ruim. Basta saber o que vai acontecer no futuro, se realmente vai ser uma notícia que vai mudar alguma coisa na operação da empresa. A verdade é, o mercado não gosta de incertezas, o mercado não gosta de gente ruim comandando a empresa. O mercado quer saber o seguinte: se o governo entrar, o governo federal, ele vai ser melhor do que o governo estadual estava fazendo, que o trabalho que estava fazendo estava muito bom. Incertezas e gente ruim trabalhando na empresa é tudo que você não quer numa boa empresa. Infelizmente está acontecendo isso agora. Espero que as coisas melhorem, que elas se recuperem, que aquelas pessoas que estão perdendo dinheiro consigam recuperar, porque são boas empresas. Talvez tenhamos oportunidades, mas talvez o que nós estejamos vendo é apenas uma correção de um valor que de fato vai acontecer lá no futuro. Olhando os números atuais, ambas estão baratas, empresas boas, bonitas e baratas, mas precisamos ver quem serão essas empresas daqui para frente, porque pode mudar muita coisa, infelizmente. Gostou do conteúdo? Não esquece, curte, compartilha, comenta. Gosto ou não gosto de CEMIG, gosto ou não gosto de Copado, vou comprar, vou encher o carrinho, não quero nem saber o que você quer fazer. Um abraço e até o próximo vídeo.